Sabe o valor do seu gado? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Muito boa tarde a você que está conosco, conectado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. Um mercado que vinha bastante sustentado, com força, teve depois do carnaval aquele momento de valorização da arroba, mas teve também um momento de alongamento das escalas. Agora, dois fatores têm preocupado bastante e têm feito parte das discussões entre os pecuaristas, principalmente os pecuaristas que participam aqui com a gente no Notícias Agrícolas, querem tentar saber o que vem por aí. Primeiro, em relação à demanda, o que está acontecendo com a China e se de fato a gente pode contar com a China como um grande parceiro, um grande comprador da carne brasileira. E segundo, o que vai acontecer com a oferta. Será que teremos de fato a oferta de volta? De fato, teremos a retomada do ciclo pecuário normal aí, a ponto de mexer com os preços? Enfim, tudo isso a gente vai trazer agora para a discussão, e quem nos ajuda nessa discussão é Alcides Torres, da Scott Consultoria. A Scott tem aí muito tempo de mercado, já sabe, já participou, já conheceu vários momentos diferentes aí da pecuária brasileira e vai nos ajudar, tenho certeza, a entender esse momento agora. Seu Alcides, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com essa questão da oferta, que eu acho que é o que mais está preocupando o pecuarista nesse momento, é entender o que vem por aí. Teremos oferta chegando a ponto de mudar patamar de preço, enfim, de reverter essa situação que a gente viu acontecer, principalmente nos últimos anos aí, em função de uma baixa oferta de animais? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Alexander, obrigado a todos os ouvintes aí. Na verdade, embora a Scott Consultoria tenha aí uma longa estrada, no mercado todo dia é um novo dia, viu? É sempre uma novidade, né, seu Alcides? A gente tem sempre que estar pronto para o inesperado. Mas vamos lá, com relação à oferta de gado, a gente ainda está no ciclo de alta de preço, tá? A gente tem, segundo os dados oficiais, é notável a retenção de fêmeas para a produção de bezerros, tá? Para a produção de bovinos para reposição. Então, eu não acredito em grande oferta de boiadas ao longo desse ano. É claro que a gente tem as sazonalidades, né? Então agora a gente está tendo uma oferta melhor, porque terminou a estação de monta, né? E a gente descarta vacas, as matrizes vazias, né? Não faz sentido. Ainda mais nesse ano em que as pastagens foram extremamente agredidas aí no passado em função da seca, de queimadas, né? Desses incêndios todos, tá? A gente não pode esquecer disso. E a gente deve ter uma outra sobre-oferta ali na virada do ciclo de águas, né, que acontece em abril, maio. Tá? Hoje o pecuarista tem pasto, tem lugares aí que está chovendo muito bem, então ele consegue postergar a venda se não precisar de capital, né, se não precisar de dinheiro. Então isso vai sendo arrastado, porque o gado está ganhando peso, então ele leva essas boiadas até quando as pastagens têm capacidade de suporte. Mas de maneira conjunta, quer dizer, então existe essa possibilidade de ofertas nesses períodos, mas falando de maneira conjuntural, 2023 ainda é um ano de preços firmes. Lembrando que também o pecuarista está pressionado pelos aumentos de custo de produção, tá? Ele não tem muito para onde fugir também em função aí
do aumento do preço de farelos, tortas, fertilizantes, defensivos agrícolas de maneira geral. Nesse cenário, então, a gente tem uma condição normal ou tradicional de aumento de oferta, mas a ponto de mexer com o preço, seu Alcides? Mudanças de patamares virão? Mexe pontualmente, como agora, tá? A gente está tendo uma sobre-oferta de fêmea e o mercado dá primeiro uma estabilizada, os compradores veem como é que está o mercado e agora deu uma caída. Agora, ao longo do ano, eu não acredito em queda de preço, não. Não tem muita margem para que isso aconteça, considerando o cenário hoje. Sabe que o mercado muda a todo instante, né? Agora, por que o senhor considera isso? Por que o senhor acha que ao longo do ano a gente vai ter essa firmeza aí nos preços? Por conta de uma demanda mais agressiva, por conta de uma oferta mais controlada, enfim, o que justifica essa crença, seu Alcides? Olha, com relação à oferta de boiada, sim, a gente vai ter uma oferta comedida, uma oferta controlada, tá? Do ponto de vista de consumo, aí não, o consumo brasileiro de carne bovina caiu e continua caindo por duas razões fundamentais, tá? A primeira, porque a quantidade de gado abatido é menor, tá? Então, a hora que você calcula o consumo aparente cai. E a outra razão é porque a gente está num processo inflacionário, tudo subiu de preço, os alimentos dobraram, as embalagens estão diminuindo, a gente está vivendo aí uma economia de pós-guerra, né? O que era esperado depois do tremendo impacto causado aí pela pandemia, mais de 650 mil pessoas mortas. Então, a gente está numa economia de pós-guerra, né? Isso era previsível, né? Só não viu quem não quis. Então, a gente tem um consumo interno fraco. Agora, a exportação, por sua vez, ela vai indo bem, obrigado, tá? O Brasil, se não acontecer nada de extraordinário, deve bater recorde de exportação. Ao contrário, por exemplo, do começo desse século, né? Lá começo dos anos 2000, a exportação não era tão importante para os preços pecuários. Hoje ela pesa muito, tá? Se a China parar de comprar, os preços desandam. Pois é, e daí que vem a minha pergunta. E a China, seu Alcides? Porque a gente não consegue muito medir, né, o comportamento deles. No início do ano, aquela explosão inesperada de compras ali, todo mundo achava que eles já estariam abastecidos para o feriado, mas a gente viu que houve sim uma demanda bastante ativa, principalmente finalzinho de dezembro, começo de janeiro ali. Agora, a impressão que dá é que eles estão pisando no freio. Eu queria que o senhor trouxesse a sua percepção para a gente também. Eles realmente estão pisando no freio? Existe uma restrição aí de demanda acontecendo por parte da China? Até que ponto é confiável aí manter esse mercado diferenciado, digamos aí, com a China, onde metade da produção brasileira vai para aquele país, seu Alcides? Bom, a gente tem que manter esse mercado, né? Ou vende para os chineses ou não vende para ninguém, né? Vamos dizer assim, apesar do Brasil exportar para mais de 200 mercados, a grande alavancada são os chineses, né? Por uma série de razões, por causa da peste suína africana, etc, etc. A carne brasileira, vamos dizer assim, é uma das mais baratas do mundo em função do nosso sistema de produção, que é notoriamente feito em pastagens, tá? Então, nós temos competência, nós somos competitivos aí no mercado internacional. Com relação às compras exuberantes no começo do ano, né, a gente ainda está no primeiro trimestre, né, a gente está em março. Elas vieram porque as compras tinham sido suspensas por um alto embargo feito do Brasil desde setembro. Então, nós ficamos aí setembro, outubro, novembro, sem vender nada. Em dezembro também a gente vendeu muito pouco, porque a gente só teve um anúncio da retomada da importação, mas sem negócios concretizados. Então, são 4 meses parados, né? Um terço do ano a China não comprou. Mas se você pegar o desempenho da exportação, nós fomos relativamente bem, tá?
Agora, nós temos fatos novos aí, né? Nós temos um recrudescimento da pandemia na China. A gente tem lá, estima-se que a região afetada, 30 milhões de chineses estão em lockdown, em isolamento. A gente tem aí também o recrudescimento da peste, da gripe, né? Na Coreia do Sul, que é um dos países que mais testavam, mas vacinou mal, né? O Brasil, apesar de todas as contrariedades, fez um belo trabalho de vacinação. Então, o cenário está mudando, ainda em função da pandemia, né? Então, e também aí o dólar deu essa caída. Então, naturalmente, os compradores, né, como em qualquer lugar do mundo, os compradores chineses estão tentando renegociar os contratos. Isso é uma especulação, tá? Porque os negócios entre o frigorífico e os compradores na China, que também isso é privado, é secreto, né? Mas então especula-se que eles estão tentando renegociar os preços, digamos assim, e onde isso é difícil de acontecer, eles suspendem temporariamente a importação daquelas unidades frigoríficas que não estão negociando. Mas isso é especulação, tá? O motivo oficial é que existe resíduo de proteína do Covid-19 nas embalagens, então por isso a gente está dando uma pausa para ver se essa situação muda, etc. Então você tem situações verdadeiras e situações não tanto verdadeiras. É uma meia-verdade, né? Está numa transição, digamos assim. Hoje mesmo a gente teve aí o anúncio da suspensão de importação da unidade do JBS em Mozarlândia, lá em Goiás, né? O que um anúncio desse traz para o mercado, seu Alcides? Quais as consequências disso? A notícia não é boa. O mercado funciona, como eu te disse, em cima de expectativa, né, e não de fato. Então, só o fato, né, só a expectativa de suspender ou de diminuir o volume exportado acaba mexendo com o mercado. Tá? Tanto é assim que outros frigoríficos em Goiás hoje não abriram compra. A gente tem lá no Mato Grosso férias coletivas sendo decretadas. O mercado mudou, né? Muda o dólar, aparece notícia de Covid, aí todo mundo fica na retranca de novo, tá? Mas fora esses fatores aí que eu espero sejam pontuais, o mercado para exportação continua firme, tá? Hoje nós estamos vivendo isso. Precisa esperar mais, né, o Alexandre? Essa notícia foi dada hoje cedo, pô. Né? Então, qualquer coisa hoje é pura especulação. E a explicação ainda não está muito clara, né, Salcides? Tem essa questão da Covid, ou pelo menos eles já justificaram em outros momentos essa questão aí da Covid sendo detectada. No entanto, na nota que foi apresentada, não é uma coisa incisiva, não é uma coisa muito clara para a gente. E até quando isso vai acontecer, fico mais com a teoria de que estão forçando aí uma negociação dos preços. Mas vamos imaginar que esse cenário se concretize. A gente tem hoje um diferencial sendo praticado, um ágio, né, sendo dado aí pelo Boi China, justamente pelo bom pagamento aí dos chineses pela carne brasileira. Uma pressão, uma mudança no patamar de preços muda também essa relação do boi China com o boi comum? Tem perda de potencial ou de ganho de frigoríficos aí numa eventual renegociação de preços? Enfim, o que dá para a gente trazer de informação? Obviamente que no campo ainda da especulação, como o senhor bem colocou, mas o que dá para a gente trazer de especulação ou de cenários aí para quem está ouvindo a gente nesse momento? O que pode acontecer com os preços? Alexander, é só uma planta, né, foi suspensa por enquanto. Então, o resto continua rolando normal, tá? É só para assustar, né? É um fato, né? Como o mercado... Eu sempre falo assim, o cara mais sensível que existe no planeta é o comprador de boi, tá? Ele muda qualquer coisa, ele já mexe no preço, muda a escala e acontece essas coisas todas.
As escalas aumentaram também, tá? Então, você tem vários itens, né, que mexem com o mercado. Essa notícia da China, da suspensão do frigorífico de Mozarlândia, que é um grande frigorífico, moderno, inclusive, né? É esperar para ver. E aí você perguntou quando é que eles voltam? Ninguém sabe, né? A decisão de rompimento, até onde a gente sabe, é unilateral, e a volta também será. Pode até ter tido algum problema de menor importância, já que a notícia não é esclarecedora, ela só informa que aquela unidade foi suspensa. O que chateia, vamos dizer assim, é que nós esperávamos que a China habilitasse mais plantas frigoríficas, e não que suspendesse, tá? Essa era a expectativa, mesmo porque, o Alexandre, os frigoríficos que atendem o mercado interno competindo com frigoríficos que exportam, a situação fica muito difícil, sabe? As margens ficam muito estreitas, ou até ficam sem margem. Então, você pensa num pecuarista, por que ele vai vender numa região onde tem frigorífico que exporta por um preço menor do que aquele frigorífico que está comprando para exportação, sabe? Então, as unidades aí de menor porte no Brasil que atendem o mercado interno estão pererecando, sabe? Então, esse é o quadro de mercado. Não sei nem se é justo ou se é injusto, mas esse é o quadro do mercado. E talvez, se a exportação pare, talvez a gente tenha até um equilíbrio que venha a favorecer os frigoríficos que atendem o mercado interno. Mas isso é lá para por especulação, tá? Né? É um exercício só. Uhum. Mas pela sua experiência, seu Alcides, tem expectativa de uma redução do preço internacional, do preço pago? Essa negociação em outros momentos já aconteceu? Esse tipo de negociação já aconteceu? Já virou fato? Enfim, ou a gente ainda consegue sustentar essas cotações aí? Olha, expectativa com relação à oferta de gado nenhuma, tá? A gente está com uma oferta restrita, a nossa carne é boa, de boa qualidade, bem embalada, a gente atende às exigências chinesas integralmente. Quer dizer, a China pode até comprar de outros lugares por uma questão de segurança alimentar, tá? Ter mais fornecedores. Mas, com relação à oferta, eu não vejo, nesse ano, pelo menos, e até, vou te falar, meados do ano que vem, 2024, uma oferta que venha a mexer com os preços, tá? A questão é mais pontual e, vou te falar, relacionada à política cambial, tá? A oscilação do preço do câmbio. E é claro, se eu puder negociar uma parte e ganhar dinheiro, isso acontece. A gente faz o contrário também, tá? Quando a situação é pró-vendedor, a gente também usa a nossa habilidade de negociar em prol de elevar o preço da cotação. Mas no mercado internacional, como você citou, queda de preço da carne, eu não vi em lugar nenhum. Né? Muito bem. Muito bom. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A gente tem aí coisas para acontecer. Essa sinalização da China está mais aparentemente, né, vocês não dá para a gente bater o martelo aqui, mas está mais parecendo uma tentativa de buscar uma nova referência aí para os preços do que propriamente problemas técnicos ou sanitários ou o que seja aí com a carne brasileira. E demanda ou necessidade de compra eles têm, seu Alcides. Isso dá para a gente saber? Sim, se você observar, como a China é um estado totalitário, né? Então as informações são controladas, então você nunca tem um caso claro. Por que o Covid na China é preocupante? Porque a China tem uma fronteira que é peneira, né? Fronteira ali com os países do Sudeste Asiático, ali, Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, os Cambau, ali, tudo aquilo ali é poroso. Tá? Então, se a coisa começa de novo a desandar, nós vamos ter uma crise de novo, uma pandemia, isso causa preocupação. Tá? Agora, com relação, por exemplo, à recomposição do rebanho de matrizes suínas para a recomposição da oferta de carne suína, que
que é a carne mais consumida, ainda tem um intervalo muito grande e leva um tempo, tá? E a gente não sabe, a gente não tem informação fiel de como está o controle da peste suína africana, tá? E a gente sabe que a coisa ali é confusa, né? Então, eu não acredito que a China... É claro que eles podem decidir tudo o contrário do que a gente está falando, mas do ponto de vista da recomposição do rebanho, recomposição de fornecimento de carne suína, nós temos mais 1 ou 2 anos aí pela frente, tá? O que está pegando também, o Alexandre, é que a China também está sofrendo um processo inflacionário, tá? Como o nome diz, né, a pandemia. Agora a gente tem essa guerra russo-ucraniana que só veio complicar uma situação já difícil, né? Coisa de louco isso. A inflação na China está subindo e a gente tem observado um aumento dos estoques, não só da China, mas todos os países do mundo estão fazendo estoques de alimentos. Quando eu faço estoque de alimentos, eu tenho menos alimentos circulante, o preço sobe. Então, tudo isso faz com que as decisões de abastecimento, de segurança alimentar mudem, tá? Mudem de acordo com conforme muda o vento, né? Faz de conta que eu estou num barco à vela e eu preciso manobrar aqui as minhas velas de acordo com a direção do vento, tá? Então, tudo isso também advém de uma escalada da inflação e que acaba afetando o consumidor chinês, a estabilidade, né, econômica do país, né? Você está vendo aqui, quando a gente não tem uma política econômica clara, o que acontece, né? Então, lá como é um país super habitado, eles têm que ter maiores cuidados com relação ao preço dos alimentos, tá? Então, pode ser, vamos parar de comprar carne bovina e vamos comer mais arroz ou soja, sei lá. Então, está tudo na mesa e todas essas possibilidades certamente estão sendo consideradas. Muito bem. Qual é o recado para o pecuarista brasileiro que está te ouvindo agora, seu Alcides? O recado? O recado o pecuarista brasileiro já sabe que não existe temporada sem crise. Essa é mais uma, tá? A guerra é uma, essa é outra. Então, de crise em crise, a gente vai sobrevivendo, vai nos deixando mais fortes, tá? Em resumo, se possível, fazer seguro de preço através dos mecanismos existentes, acompanhar o mercado de perto e, deu chance de realizar lucro, realiza o lucro, não especula, tá? Se você me perguntar, será que o preço vai subir no segundo semestre? Eu acho que vai, mas não é que eu acho que o pecuarista deve esperar para o segundo semestre. Ele já tem margem de lucro hoje, realiza o lucro e com a diferença, com o dinheiro do lucro, ele já potencializa outras possibilidades de negócio. O pecuarista sabe disso. Estou chovendo no molhado aqui. Boa, seu Alcides. A gente está com a participação do pessoal aqui no YouTube e o Vitor Pires está dizendo que o boicote chinês com a nossa carne está absurdo. O senhor vê como boicote? Está acontecendo um boicote, não? Não é um boicote, sabe? Nós temos um acordo com a China. O acordo precisa ser melhorado, tá? Esse é o negócio. Os nossos negociadores, a iniciativa privada, junto com o governo brasileiro, a gente precisa melhorar. Não é que eu estou fazendo uma crítica, é uma observação pura, tá? No acordo entre China e Brasil, quando a gente teve qualquer notícia de doença da vaca louca, por exemplo, o acordo reza que a gente tem que suspender a exportação. Foi isso que nós fizemos. Não teve um boicote, tá? E como a China, nós estamos acompanhados, recorde de exportação em janeiro, recorde de exportação em fevereiro, certamente será recorde de exportação em março. A China não está consumindo essa carne toda, eles estão fazendo estoque, que foi o que eu acabei de dizer. Uhum. Então, a hora que eu me preparo, só que eu posso também trabalhar de maneira serena. Da mesma forma que o pecuarista em época de pasto, ele pode negociar de maneira mais serena. Não é que o pecuarista esteja boicotando o frigorífico ou a China esteja boicotando o Brasil. Eles só estão negociando com mais segurança, porque eles já se abasteceram. E diga-se de passagem que a China não compra só carne do Brasil. Eles compram carne do Uruguai, compram carne da Argentina, compram carne dos Estados Unidos, compram carne da Austrália, eles compram carne no mundo inteiro, tá? Então, nós não somos nós somos um grande fornecedor, mas eles
na política de segurança alimentar, eles estão diversificando os seus fornecedores. Por exemplo, essa aproximação do governo chinês com o governo russo, nessa crise causada, quer dizer, não tinha nem estourado a guerra ainda, né? Aquilo ali foi uma consulta do governo russo ao governo chinês para ver qual seria o comportamento dos chineses. A China já está também se aproximando da Rússia como uma grande fornecedora de matéria-prima para os chineses. Uhum. E a gente imagina que em pouco tempo, ou em médio prazo, digamos assim, a Rússia seja um grande concorrente do Brasil no mercado de commodities. Né? Tá? Como grande exportadora de trigo, de proteína animal, de milho. Isso aí é um jogo para profissionais, tá? Mas eu acho que não é um boicote, não. Muito bom. Muito bem, seu Alcides, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. É sempre bom te ouvir. Volte sempre, seu Alcides. Obrigado, bom trabalho para todos. E que Deus nos ajude e força a pecuária brasileira, que é uma das melhores do mundo, uma das que mais ambientalmente corretas e uma que produz a carne mais barata do mundo, tá? Nós temos que preservar essas características. Tchau, tchau. Aí. Abraço, até a próxima. Tá aí, Alcides Torres aqui com a gente, direto lá da Scott Consultoria, trazendo informações, acrescentando aí informações importantes para a nossa análise, principalmente em termos de precificação, né? O que esperar em termos de precificação da arroba. O seu Alcides acredita que ainda teremos um quadro de oferta restrita ao longo de 2022, com alguns momentos pontuais aí de aumento de oferta. Ele bem colocou essa questão agora da participação maior de fêmeas com o fim da estação de monta. Daqui a pouquinho, mais adiante, também a maior oferta de animais de pasto em função da perda da qualidade das pastagens. Mas isso dentro de uma mudança normal que já ocorre em outros momentos, em outras épocas isso já acontecia, sem, portanto, muita novidade em relação ao aumento de oferta. Obviamente que isso pode provocar uma barrigada aí nos preços, momentânea, mas que ao longo de 2022 a gente deve ter preço médio ainda bastante interessante para o boi gordo. Em questão da demanda, essa questão da China ainda é uma preocupação, mas pelo que a gente ouviu aí do seu Alcides, não é uma desaceleração da China, né? Não é um boicote como a gente comentou na nossa conversa, é mais uma questão aparentemente comercial, uma tentativa de tentar comprar carne mais barata do Brasil. Enfim, discussões que podem de alguma forma, obviamente, afetar aí a precificação da arroba, mas tudo de uma forma muito pontual que pode se resolver aí um pouquinho mais a médio e longo prazos. A gente vai ficando por aqui. Deixa eu passar os números para vocês do Mercado Futuro, lá na B3. O março está caindo 0,04% a R$ 343,70, abril R$ 336,85, caindo 0,38%, o maio caindo mais, 0,59% a R$ 328,55, perdeu inclusive o patamar dos 330 agora o maio. O outubro, 337,80, queda de 1,21%. O indicador CPEA fechou ontem com alta, 0,9%, está na contramão aí do mercado futuro, a R$ 349,10. Muito bem, são os números do mercado do boi. Agradeço ao pessoal que está participando com a gente aqui pelo YouTube. É sempre bom ter essa interação com o produtor, até para que a gente possa afinar, ajustar aí as perguntas que a gente faz para os nossos convidados. Lembrando que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.